Em seguida, faça o peitoral do juízo, utilizando artesãos experientes, a exemplo do que se fará com o colete. Use ouro, tecido azul, roxo e vermelho e linho fino trançado. Ele será quadrado, cada lado medindo 1 palmo e dobrado em 2. Aplique sobre ele 4 carreiras de pedras preciosas. Primeira carreira, cornalina, topázio e esmeralda. Segunda carreira, rubi, safira e cristal. Terceira carreira, jacinto, ágata e ametista. Quarta carreira, berilo, ônix e jaspe. Elas serão montadas sobre engastes de ouro. As 12 pedras correspondem aos nomes dos israelitas, com 12 nomes gravados, um em cada pedra, como um selo para as 12 tribos. Para o peitoral, faça também cordões de ouro puro, entrelaçados como cordas, e 2 argolas de ouro a serem presas nas 2 extremidades. Prenda os 2 cordões de ouro nas argolas das extremidades do peitoral. Em seguida, prenda as outras extremidades dos 2 cordões nos 2 engastes e junte-os às ombreiras do colete, na parte da frente. Faça mais 2 argolas de ouro e prenda-as nas 2 extremidades do peitoral pela borda do lado de dentro, junto ao colete. Faça ainda outras 2 argolas de ouro e prenda-as na parte da frente do colete até a parte inferior das ombreiras, perto da costura que fica acima da faixa enfeitada. Prenda o peitoral, passando um cordão azul pelas suas argolas e pelas argolas do colete, de modo que ele fique firme sobre a faixa enfeitada do colete e não se solte. Toda vez que entrar no santuário na presença do Eterno, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo, sobre o coração, como memorial. Coloque o Urim e o Tumim no peitoral do juízo. Eles devem estar sobre o coração de Arão quando ele entrar na presença do Eterno. Assim, Arão sempre levará consigo o peitoral do juízo ao entrar na presença do Eterno. Faça inteiramente azul o manto para o colete, com uma abertura central para a cabeça e barra na borda, para que não se rasgue. Por toda a borda da peça, faça romãs de tecido, azul, roxo e vermelho, alternando-as com sinos de ouro, sino de ouro e romã, sino de ouro e romã, em toda a barra do manto. Arão deverá usá-lo quando estiver realizando seu trabalho de sacerdote. Os sinos serão ouvidos quando ele entrar no lugar santo, na presença do Eterno, e também quando sair, para que não morra. Faça uma placa de ouro puro e grave sobre ela, como num selo: Santo ao Eterno. Amarre-a com um cordão azul na frente do turbante, sobre a testa de Arão. Ele carregará toda culpa que possa estar sobre alguma das ofertas sagradas que os israelitas consagrarem, não importa o que venham a trazer. Estará sempre sobre a testa de Arão, para que as ofertas sejam aceitáveis ao Eterno. Confeccione a túnica com linho fino. Faça o turbante de linho fino. O cinto será feito por um bordador. Faça túnicas, cintos e barretes para os filhos de Arão como expressões de glória e beleza. Vista com eles Arão e seus filhos. Você irá ungir, ordenar e consagrar todos eles para me servirem como sacerdotes. Faça calções de linho, que deverão ir da cintura até a coxa, para cobrir a nudez dos sacerdotes. Arão e seus filhos devem vesti-los sempre que entrarem na tenda do encontro, ou quando se aproximarem do altar para ministrar no lugar santo, a fim de que não incorram em culpa e morram. Essa regra vale para Arão e para todos os seus descendentes de linhagem sacerdotal. Esta será a cerimônia de consagração dos sacerdotes. Escolha a um touro e 2 carneiros saudáveis e sem defeito. Com a melhor farinha, mas sem fermento, faça pães e bolos misturados com azeite e bolos achatados e untados com azeite. Ponha tudo num cesto e leve junto o touro e os 2 carneiros. Conduza Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e lave-os com água. Em seguida, as vestimentas. Vista Arão com a túnica, o manto do colete, o colete e o peitoral,
dobrando o colete sobre ele com o cinto bordado. Ponha o turbante na cabeça dele e sobre o turbante a coroa sagrada. Depois, é hora de ungir. Derrame o óleo sagrado sobre a cabeça de Arão. Logo após, traga os filhos de Arão, vista-os com as túnicas, envolva-os com os cintos, Arão e os filhos, e ponha os barretes sobre a cabeça de cada um. O sacerdócio deles é sustentado pela lei e é permanente. Vou dizer agora como você ordenará Arão e os filhos. Traga o touro para a tenda do encontro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do animal. Então, você imolará o touro na presença do Eterno, à entrada da tenda do encontro. Pegue um pouco do sangue do touro e, com o dedo, borrife as pontas do altar. Derrame o resto do sangue sobre a base. Depois, pegue toda a gordura que recobre as vísceras e envolve o fígado e os rins, e queime sobre o altar. Mas a carne, o couro e o excremento do animal deverão ser queimados por completo fora do acampamento. É uma oferta de perdão. Em seguida, traga um dos carneiros. Arão e os filhos deverão impor as mãos sobre a cabeça do animal, que será imolado. O sangue será jogado contra o altar, em volta dele. Corte o carneiro em pedaços, lave as vísceras e as pernas, junte os pedaços com a cabeça e queime o carneiro todo sobre o altar. É oferta queimada ao Eterno, um aroma agradável para ele. Então, traga o segundo carneiro. Arão e os filhos deverão impor as mãos sobre a cabeça do animal, que deverá ser imolado. Pegue um pouco do sangue e esfregue-o contra o lóbulo da orelha direita de Arão e também dos filhos, sobre o polegar da mão direita e sobre o dedão do pé direito de todos eles. O resto do sangue deverá ser aspergido por todos os lados do altar. Pegue um pouco do sangue que estiver sobre o altar, misture-o com um pouco de óleo sagrado e faça aspersão sobre Arão e suas roupas e sobre seus filhos e as roupas deles, para que Arão, filhos e roupas sejam santificados. Retire a gordura do carneiro, a parte gorda da cauda, a gordura que recobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os rins com a gordura que está sobre eles e a coxa direita. Esse é o carneiro da ordenação. Do cesto que está na presença do Eterno, pegue um pão, um bolo com azeite e um bolo achatado. Ponha todas essas coisas nas mãos de Arão e dos filhos, que as moverão diante do Eterno. É uma oferta movida. Depois de movidas, pegue-as de volta e queime-as também sobre o altar. Um aroma agradável ao Eterno, um presente oferecido a ele. Em seguida, tome o peito do carneiro, que pertence a Arão, e mova-o perante o Eterno, uma oferta movida. E essa será a sua parte. Consagre o peito da oferta movida e a coxa que foi apresentada. Essas são as partes do carneiro da ordenação que pertencem a Arão e seus filhos. Eles sempre deverão receber essa oferta dos israelitas e deverão apresentá-la regularmente, após retirá-la das ofertas de paz. Os trajes sagrados de Arão deverão ser repassados a seus descendentes, de modo que sejam ungidos e ordenados com eles. O filho que o suceder como sacerdote deverá usá-los durante 7 dias e entrar na tenda do encontro para ministrar no lugar santo. Pegue o carneiro da ordenação e cozinhe sua carne no lugar santo. À entrada da tenda do encontro, Arão e seus filhos comerão o carneiro cozido e o pão que está no cesto. Expiados por essas ofertas, ordenados e consagrados por elas, eles são os únicos autorizados a comê-las. Ninguém de fora deve comê-las, pois elas são sagradas. Tudo que sobrar do carneiro da ordenação e o pão que ficar até a manhã seguinte deverão ser queimados. Não comam desses restos, porque são sagrados. Faça tudo o que estiver relacionado com a ordenação de Arão e de seus filhos, exatamente como tenho ordenado, ao longo dos 7 dias. Todos os dias, ofereça um touro como oferta de perdão. Ofereça-a sobre o altar quando fizer expiação por ele. Você deve ungir e consagrar o altar, fazer expiação por ele e consagrá-lo por 7 dias.
O altar ficará permeado de santidade, e qualquer pessoa que o tocar se tornará santa. Sobre o altar, ofereça o seguinte: 2 cordeiros de 2 anos todos os dias, um pela manhã e outro no fim da tarde. Com o sacrifício do primeiro cordeiro, ofereça um jarro cheio da melhor farinha, mais 1 litro de azeite de oliva puro e 1 litro de vinho como oferta derramada. O sacrifício do segundo cordeiro, apresentado ao anoitecer, também deve ser acompanhado pelas mesmas ofertas de cereais e ofertas derramadas do sacrifício da manhã, um aroma agradável, um presente para o Eterno. Essa deverá ser a oferta queimada oferecida regular e diariamente ao Eterno, geração após geração, feita à entrada da tenda do encontro. É ali que os encontrarei, que falarei com vocês, que me encontrarei com os israelitas, lugar santificado pela minha glória. Também santificarei a tenda do encontro e o altar. Santificarei Arão e seus filhos, para que me sirvam como sacerdotes. Eu me mudarei para lá, e habitarei com os israelitas. Serei o Deus deles. E eles saberão que eu sou o Eterno, que os tirou da terra do Egito para que pudesse habitar com eles. Eu sou o Eterno, o seu Deus. Faça um altar, de madeira de acácia para queimar incenso. Ele será quadrado e medirá 45 centímetros de cada lado por 90 de altura, e suas pontas formarão uma só peça com ele. Você deve revesti-lo de ouro puro, seu tampo, os lados e as pontas, e fazer uma moldura de ouro em volta dele. Debaixo dessa moldura devem sair 2 argolas de ouro. Coloque as argolas opostas uma à outra, a fim de servirem de encaixe para os varões, quando o altar for transportado. Faça os varões de madeira de acácia e revista-os com ouro. Posicione o altar diante da cortina que separa a arca da aliança, diante da tampa da expiação que está sobre as tábuas da aliança. Ali me encontrarei com você. Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, quando vier limpar as lâmpadas, e depois, à noite, quando vier acendê-las, para que sempre haja incenso queimando diante do Eterno, de geração em geração. Mas não queime sobre esse altar nenhum incenso profano ou alguma oferta queimada ou de cereais. Também não derrame sobre ele nenhuma oferta derramada. Uma vez por ano, Arão deverá purificar as pontas do altar. Usando o sangue da oferta de perdão, ele deve fazer essa expiação todos os anos por todas as gerações. É coisa santíssima ao Eterno. O Eterno disse a Moisés: quando você fizer a contagem dos israelitas, todos deverão pagar ao Eterno um imposto pela expiação da vida, quando forem recenseados, para que nenhum mal aconteça a eles por causa do recenseamento. Todos os que forem contados devem pagar 6 gramas de prata, de acordo com o padrão do santuário. Essa prata deve ser oferecida ao Eterno. Todos os que forem contados da idade de 20 anos para cima devem apresentar essa oferta ao Eterno. O rico não deverá pagar mais, nem o pobre deverá pagar menos que os 6 gramas oferecidos ao Eterno, o imposto de expiação pela vida. Recolha dos israelitas o dinheiro do imposto de expiação. Ele deverá ser aplicado na manutenção da tenda do encontro. Será um fundo memorial para os israelitas em honra ao Eterno, e fará expiação pela vida de vocês. O Eterno disse a Moisés: faça uma bacia de bronze. Ela deverá ter uma base de bronze. Posicione-a entre a tenda do encontro e o altar, e ponha água nela. Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés nessa bacia. Antes de entrarem na tenda do encontro, ou de se aproximarem do altar para servir ou para fazer ofertas ao Eterno, deverão se lavar, para que não morram. Deverão lavar as mãos e os pés para que não morram. Essa é uma ordem perpétua para Arão e seus filhos e todos os seus descendentes. O Eterno disse a Moisés: junte as melhores especiarias, 6 quilos de mirra líquida, mais a metade disso, ou seja, 3 quilos de canela aromática, 3 quilos de cana aromática e 6 quilos de cássia, utilizando o padrão de peso do santuário para todas.
e 1 galão de azeite de oliva. Faça com esses ingredientes o óleo sagrado da unção, uma mistura de perfumista experiente. Use-o para ungir a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa e seus utensílios, o candelabro e seus utensílios, o altar do incenso, o altar das ofertas queimadas e seus utensílios e a bacia com sua base. Você deverá consagrar esses objetos para que fiquem permeados de santidade e qualquer pessoa que tocar neles se tornará santa. Em seguida, você deverá ungir Arão e seus filhos. Consagre-os como sacerdotes a mim. Diga aos israelitas: este será o meu óleo sagrado da unção para todas as suas gerações. Não deve ser usado pelo cidadão comum nem reproduzido para uso próprio. É óleo santo, que continue santo. Quem preparar algum composto semelhante ou usá-lo em pessoas comuns será expulso do meio do povo. O Eterno disse a Moisés: misture especiarias aromáticas, resina de goma, ônica, gálbano, e acrescente incenso puro. Esses ingredientes devem ser misturados em partes iguais para fazer o incenso aromático, trabalho de perfumista. Deve levar sal para que seja puro, santo. Em seguida, amasse um pouco do incenso até virar pó e espalhe-o diante das tábuas da aliança na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. Esse lugar será santíssimo para você. Depois que preparar o incenso, não reproduza a mistura para uso próprio. É santo ao Eterno e deve continuar santo. Quem fizer um incenso igual para uso próprio será expulso do meio do povo.